Voltei, irmão Jacó, capítulo 3. Em pleno transe. Amparado a Marta, tentei proclamar a felicidade que me dominava, fazendo-me ouvido em alta voz. Mas os membros estavam inteiriçados, rijos, né? E os órgãos da fala em descontrole. Não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. Meus olhos demoravam-se perturbados. Sensação de esmagamento percorria-me todo. No entanto, que pedir além daquela infinita aventura que o devotamento filial me proporcionava? Tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida, mas não consegui. Percebendo minhas dificuldades, Marta afagou-me a fronte e falou meiga: os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isso, façamos uma oração. E aí ela fez o Salmo 23. Da seguinte forma, né? Não me seria possível naqueles minutos enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase. Minha respiração opressa como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. Com alegria, no entanto, via a filha elevar-se no alto, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando o seu sentido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança, guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale das sombras e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, e sua vontade e sua vigilância nos consolam. Preparamo-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos a sua casa divina por longo tempo. Assim seja. À medida que sua voz pronunciava o texto antigo, minhas lágrimas multiplicavam, abundantes e espontâneas. Dores cruéis me assaltavam, a região torácica. Mais tarde, vim saber que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam à zona do coração. Então, essa prece da filha o ajudou a desencarnar. Recebendo socorro. Finda a prece que ouvi sob indizível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha que assim procedia, buscando isolar o meu pensamento da intervenção a que me achava submetido, notei que as dores se faziam menos rudes. Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim, por mais de 1 hora, em silêncio. Temia falar, provocando fenômenos desagradáveis, e, ao que me pareceu, Marta partilhava os meus receios. Entretanto, chegou um momento no qual a respiração se fez equilibrada e verifiquei que o meu coração batia, uniforme e irregular, no peito. Através do olhar, supliquei à filha, sem palavras, que reforçasse o socorro que a minha situação estava exigindo. Vi-a movimentar-se cuidadosamente o braço direito e, em seguida, passar a mão repetidamente sobre a minha cabeça exausta. Reparei que me aplicava força espiritual
e que eu ainda não podia compreender. Mais alguns minutos decorridos e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Então, por mais esclarecido que ele era, naquele momento do desencarne, ele não conseguia formular uma prece, mas tinha merecimento para atrair benfeitores que oraram por ele. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades e, na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. O trabalho foi bem sucedido. A harmonia geral começou a me refazer, embora a fraqueza extrema que me possuía. Notei que, de Marta para mim, vinham fagulhas minúsculas de luz, em porção imensa, a envolverem-me todo. Ao passo que me via agora cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom de laranja. A respiração processava-se normalmente, a carência de ar desapareceu. Meus pulmões se revelavam robustecidos, como por encanto, e tanto bem me faziam as inalações profundas de oxigênio que tive a impressão de extrair alimento invisível do ar leve e puro. Então, lembra lá dos Missionários da Luz e outros livros também? Nós temos essa informação de que o oxigênio alimenta. Restabelecendo-se as forças orgânicas, a potência visual se fortificava, as percepções psíquicas melhoravam. A claridade alaranjada que me revestia casava-se à luz comum, porém a melhor experimentada não ia a ponto de restaurar minha disposição da fala. O abatimento ainda era insuperável. Assombrado, me vi em duplicata. Eu que tantas vezes exortei, estimulei os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Olhei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido. Não me assistia a qualquer razão de revolta, mas, se possível, desejaria me afastar. A contemplação do corpo imóvel, apesar de aguçar o meu propósito de observar e aprender, era infinita, aflitiva. O cadáver me perturbava com as sugestões da morte, impunha a reflexão desagradável e amarga. À distância dele, provavelmente, a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Marta entendeu o que eu não podia dizer e fez-se mais terna e me explicou. Tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Então, já vimos também em obras do André Luiz que o desprendimento dos laços perispirituais não é feito de imediato. E pelo que entendemos, o tempo não é o mesmo para todas as pessoas. Por isso, o cuidado quando há uma opção de cremação, né? É aconselhável esperar 72 horas para garantir o tempo necessário ao desprendimento. Em posição difícil. Alongando o raio do meu olhar, verifiquei a existência de fio prateado ligando o novo organismo à minha cabeça imobilizada. Lembra no capítulo do Nosso Lar, onde André Luiz está andando num jardim e vê dois encarnados em desprendimento do sono?
e ao ver esses cordões prateados, ele fica assustado. E a irmã Narcisa explica para ele do que se trata. É interessante verificar novamente esse capítulo. Torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca pretendia falar? Da que se fechou no corpo ou da que me servia agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Tentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Assustado, me ergui mentalmente. Aquele grilhão tênue a unir-me com os despojos era bem um fio de forças vivas, me prendendo à matéria densa, como o cordão umbilical que liga o nascituro ao seio feminino. Olhando então o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno ao meu ser, que ressurgia na espiritualidade, recordei, certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça que me reteve no planeta por extensos e abençoados anos. Devia a ele a cooperação preciosa de amontoado de conhecimentos. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Me tranquilizei. Comecei a considerar o corpo, mirrado e frio, como valioso companheiro, da qual me afastaria em definitivo. Enquanto durou nossa entrosagem, me beneficiou ao contato da luta humana. Junto dele, recolhi bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuariam um aprendizado? Fixei-o enternecido, mas aumentando o meu interesse pela organização de carne imóvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Minhas energias pareciam retransferir-se aceleradamente ao envoltório abandonado. Insuportável constrangimento me martirizava. Percebi os conflitos da carne desgovernada. A diferença apresentada pelos órgãos me impunha terrível desagrado. Então, velório é um ato, um ritual simbólico, psicológico, necessário para todos nós. É a despedida do corpo físico. O agradecimento ao corpo físico, não a quem usou aquele corpo, que provavelmente não está lá durante o velório, mas é bom fazer. A cada momento nos separamos de algo ou de alguém. Pensa nisso. E ao desprender-se do corpo, também é necessário se despedir dele agradecendo. E Jacó estava agradecido e ao mesmo tempo fazendo o meia-culpa, né? Ele estava lembrando que poderia ter tratado melhor aquele corpo, não cometendo excessos, por exemplo. Então, é uma dica para nós, né? Cada vez que a gente cometer qualquer tipo de excesso, que a gente abusar do corpo, né? Pensa 2 vezes. Registrando minhas dificuldades, Marta informou bondosamente: lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece. Não divague, esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. A custo, retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Meu objetivo agora era não pensar. Avançava-se no futuro, estranhas vertigens me assediavam, mas demorava analisando o veículo físico. Vigoroso e inesperado impulso me reconduzia para ele. Que fazer de mim, reduzido a minúsculo ponto sensível entre 2 esferas? Me aquietei e orei.
entre amigos espirituais. Rogando a Jesus me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei que minha capacidade visual se dilatou. Curiosos fenômenos de ótica afetavam minha retina hesitante. Minha noção de perspectiva se alterava. A imagem do ambiente parecia me penetrar. Objetos e luzes permaneciam dentro de mim ou estavam em meu redor. Dentro de semelhante indecisão, divisei duas figuras ao lado da filha dedicada. Nesse ponto, né? Ele já estava vendo onde ele estava. Deve ser uma sensação muito boa, né? Fazendo um paralelo, imagino que seja como quando a gente faz uma cirurgia de miopia. Após a cirurgia, mesmo o médico dizendo que foi perfeito, a vista está toda embaçada e, como ele diz, enevoada, né? Segue assim por um período, alguns dias, e de repente você começa a ver as folhas mais verdes do que você costumava ver com óculos, você começa a ver as flores mais brilhantes, mais densas, mais bonitas, o azul do céu mais lindo, enfim, a felicidade de enxergar é indescritível. Eu acho que é o paralelo aí, né, que ele está fazendo. Ele enxergava, mas agora ele está enxergando muito mais bonito. Centralizei, quanto possível, o propósito de ver mais exatamente e tive o esforço compensado. Ambos os presentes se destacaram nítidos. Que alegria me banhou o ser. Numa delas, identifiquei sem obstáculos o venerável Bezerra de Menezes. E no outro, adivinhei o benemérito irmão Andrade, que foi médico, né, e o ajudava nas reuniões mediúnicas. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois haviam notado a minha surpresa indescritível. Mas a alegria do primeiro instante foi substituído pela timidez. Enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual nos mínimos atos da existência. Falamos com referência aos espíritos, com a desenvoltura das crianças que se reportam aos pais a propósito de insignificantes brinquedos. Repentinamente me senti envergonhado. Quantos sacrifícios exigiram daqueles abnegados amigos? Então, envergonhou-se porque reconheceu que, apesar de ter errado tanto, eles estavam ali ajudando. Apesar do natural acanhamento que a presença deles me infligia, tudo fiz por me levantar de modo a recebê-los com a veneração que mereciam. Porém, em vão, tentei me erguer. Percebendo as minhas intenções, se aproximaram de mim, me cumprimentaram com palavras confortadoras de boas-vindas. Com gentilezas, Bezerra me explicou que o processo liberatório corria normal, que não me preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutei foi dilatada e ativa. Não era possível, disse o bondoso, efetuar a separação de organismo espiritual com maior rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certas substâncias que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo minha liberação. Ou seja, o que eu estava aprendendo ali era o desespero dos entes queridos que estavam lá. Lembro que no nosso pensamento plasma, né? Nosso pensamento plasma. O que pensamos impregna as paredes, as coisas, as pessoas. É por isso que Bezerra disse para ele que os fluidos gravitantes impediam seu desprendimento naquele momento. Mais tarde vim a perceber
que os objetos do nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Jesus disse: nosso tesouro está onde o nosso coração está. Olha a necessidade do desapego dos nossos objetos pessoais. Após instruir-me benévolo, recomendou-me Bezerra esquecesse o retraimento em que me refugiava, confiando-me a pensamentos mais elevados, de maneira a colaborar com ele para que me subtraísse, me retirasse ao decúbito dorsal. Me pus a refletir na infinita bondade de Jesus, enquanto o dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim, com as mãos dadivosas, abundantes jatos de luz. Ao término da operação, minha resistência se acentuou. A rigor, não pude me levantar, nem falar. Porém, ambos os benfeitores, seguidos de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, me retiraram do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. E Bezerra disse em tom grave: é necessário sair de algum modo. Vamos conduzi-lo à praia. As virações, as brisas marítimas, serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade com esforço e, apesar de verificar que o derradeiro laço ainda me atava nas vísceras em descontrole, me afastei da zona doméstica, reparando que eu era rapidamente conduzido por eles à beira-mar. Lembrando que, em contato com a natureza, conseguimos nos elevar muito no sentido espiritual. Mar, cachoeira. Lembra quando André, num dos seus livros, foi com um amigo e os instrutores ao campo para se refazerem? Nesses lugares tem menos concentração de pensamentos infelizes. Vamos parando por aqui, que o capítulo acabou. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.